Olá, bem-vinda, bem-vindo. A gente vai fazer hoje a nossa meditação guiada com o tema alimentação e a mente de sucesso. A gente vai compreender um pouco mais sobre como os alimentos afetam a nossa mente e como a nossa rotina diária pode também transformar a nossa mente. Quando a gente conversa sobre esse assunto nos cursos presenciais, né? Conversava porque agora a gente não tem realizado os cursos presenciais, é um assunto que ele é bastante questionado, né? Porque ele vai mexer com a nossa rotina diária, vai questionar a rotina diária, né? E tudo que faz a gente questionar é algo que no primeiro momento impacta, né? Eu vou te dar uma informação e aí eu noto que as pessoas já ficam mais reativas, assim, tipo, mas por quê? Mas nem um pouquinho só? Mas comigo não faz isso. Então, antes da gente conversar sobre isso, eu queria te dizer que eu vou te trazer uma visão do Ayurveda, uma visão da saúde, né, dos indianos, dos Vedas, uma visão médica, né, mas uma visão que ela é muito mais preventiva, ela tem uma visão também curativa, né, com certeza, mas ela também trabalha muito com a prevenção, com o equilíbrio, né, que é o que a gente tanto busca no nosso dia a dia, né? A gente faz várias atividades para a gente estar equilibrando o corpo, para a gente estar equilibrando a mente, né? A gente pode usar outros termos, mas no fundo o que a gente quer é equilíbrio, que é um equilíbrio de mente e que é um equilíbrio de corpo, né? Por isso que eu me alimento da forma que eu acho que é a melhor, eu faço exercícios, eu medito, para quê? Para que eu fique equilibrado, né? Dificilmente a gente dá esse nome, né? Tipo, o que eu tô fazendo? Tô buscando equilíbrio, tô me alimentando para me equilibrar, tô meditando para meditar até assim, né? Às vezes a gente fala de equilíbrio, mas na verdade, quando a gente se alimenta, a gente também está buscando esse equilíbrio. E por que a gente vai falar de alimentação hoje? Porque para que a gente tenha uma mente saudável, uma mente potente, né? Uma mente livre de ansiedade, uma mente, a gente pode chamar de uma mente de sucesso, a gente tem três pilares. Três pilares? É, isso mesmo, tem três pilares. Para a gente conseguir colocar a nossa meditação em prática, para a gente conseguir melhores resultados dessa ação, que é meditar, a gente deve observar três pilares. Um dos pilares é conhecimento, né? Entender, conhecer como a mente funciona, como a minha alma funciona, como a minha consciência funciona, como funciona o meu corpo físico, como funciona o meu corpo sutil. Outro pilar seria a parte dos alimentos, essa parte da purificação do teu corpo através dos alimentos, né? Aquele detox através dos alimentos para que teu corpo se equilibre. E também existe a desintoxicação da mente, que a gente pode deixar mais simples falando da meditação. Então, são três pilares que a gente vai cuidar aqui, que é a nossa alimentação, a meditação e o conhecimento. Porque assim a gente vai fazer o entendimento da meditação, vai conseguir colocá-la em prática e vai ter com certeza resultados, porque a gente vai entender o que está fazendo, por que está fazendo. E a gente vai conseguir cada vez mais ser senhor da nossa própria mente, senhor do nosso próprio corpo. A gente vai observar mais o que acontece no nosso corpo quanto a reações. Desde reações emocionais, né, como uma raiva, tristeza, alegria, a gente vai conseguir perceber mais elas, ao invés da gente se envolver, porque esses sentimentos elas têm uma natureza que faz com que a gente se envolva, né? E aí quando vê, eu tô envolto naquele sentimento e aí eu já acho que a minha vida é aquele sentimento e que eu sou tudo aquilo. Se eu tô num momento de tristeza, eu sou a tristeza, o meu corpo entra na tristeza, minha mente entra na tristeza. Podem falar pra mim o que quiserem, porque eu tô tão apegado naquilo ali que eu vou sentir a tristeza. Ou a raiva, eu tô com tanta raiva que eu não consigo nem escutar. Se tu tentar me falar o que é a raiva ou que eu não sou a raiva, sai da minha frente. Não sei se já aconteceu contigo,
Mas isso é algo natural. Por isso que é importante que a gente compreenda isso. Compreenda os alimentos, compreenda a mente, e aí a gente vá com a meditação observando mais, observando, estou no momento de raiva, estou no momento de tristeza, estou no momento de alegria. E cada vez mais você vai compreender a tua mente. E aí aquele equilíbrio, ele não vai ser conquistado assim, mas ele vai ser um equilíbrio que tu vai construindo, tu vai observando a ti mesmo. E com a meditação tu vai começar a ver que tu consegue observar a tua mente. Tu começa a olha só, minha mente está me levando mais para cá e eu não quero, então eu trago ela para o centro. Olha só, minha mente está me levando mais para cá, para esse sentimento, para essa emoção, eu não quero. Trago ela para cá, de forma leve. E a alimentação também faz isso com a gente. A gente pensa que a alimentação, ela é igual para todo mundo. Que existe uma dieta que serve para todas as pessoas. Mas o Ayurveda não vê assim. Cada pessoa é única. Existe um sistema mental e físico. E às vezes ele está num equilíbrio, às vezes ele está em desequilíbrio. E o que é mais interessante, para algumas pessoas, o equilíbrio é diferente, o ponto de equilíbrio é diferente de outras. Ah, mas como assim? Tem pessoas que têm uma constituição que é mais agitada. Tem outras que já têm uma constituição mais parada. Outras que têm uma constituição de mais centramento, de clareza. Estou sendo super simplista, porque é importante que a gente entenda o conceito. No futuro, a gente pode abordar um pouquinho mais essa parte, mas eu quero te dar um panorama geral, para te dizer por que é importante esse pilar da meditação, da alimentação dentro da meditação. Por que tem essa conexão? Às vezes, e eu particularmente não tinha ideia que isso acontecia. Eu pensava que eu poderia comer qualquer coisa desde que eu tivesse a minha capacidade de foco. Achava que do que eu me alimentava não era importante na minha prática de meditação. E quando eu descobri esse pilar, muita coisa facilitou. Foi como se tivesse um atalho. E eu pensei, caramba, isso daqui é demais. E eu não escuto falar isso. As pessoas normalmente não falam sobre isso. Quem ensina meditação acaba abordando técnicas, formas de meditar, mas eu não tinha escutado sobre alimentação na meditação, alimentação para a meditação. E aí depois que eu coloquei aquilo na minha vida, coloquei aquilo na minha prática, ajudou demais a minha meditação. A capacidade de concentração, a capacidade de percepção e principalmente diminuiu a minha ansiedade, que é uma das coisas que a maioria das pessoas buscam, uma vida menos ansiosa, a gente mais presente, numa boa conosco mesmo. E os alimentos têm essa capacidade de te promover tranquilidade ou agitação. Então, dependendo do que tu comes, por mais que tu ache que aquilo ali é saudável, e tiveram alguns alimentos que, quando eu estudei mais a fundo, me surpreenderam muito, porque eu pensava que colocando eles na minha vida, eu estava fazendo um grande bem para mim. E na verdade não. Na verdade, pela visão do Ayurveda, aqueles alimentos estavam me produzindo maior agitação mental. Tem um alimento que muitas pessoas veem como alimento e outras pessoas como um hobby quase, que é o café. Muita gente toma café, muitas pessoas tomam café diariamente e muitas vezes ao dia. Lembra que a gente conversou da prática da meditação? A importância da gente meditar, de que forma? Diariamente. Por quê? Porque repetindo aquela ação, o nosso corpo e mente vão sentir os reflexos. Né? Então, se eu meditar uma vez por semana, uma vez a cada 2 dias, vai ser um reflexo pequeno. Talvez não vai ser capaz de fazer as transformações que eu busco para a minha vida. A não ser que eu não tenha pressa, que eu esteja satisfeito
como está, então por isso que eu não quero. Só quero meditar às vezes. Mas se tu quer ter uma mente mais potente, uma mente mais focada, que vai te trazer mais resultados, é importante que tu coloque isso no teu dia a dia. E o café, a gente faz isso, né? Não com o olhar de deixar a nossa mente mais potente, não com o olhar de nos dar mais clareza, mas com um olhar muitas vezes de dar mais energia. Já pensou nisso? Quantas vezes tu tomaste café pensando em ganhar mais energia? E vou te dizer que tu não está totalmente errado. O que acontece é que o café realmente, quando tu começa a tomá-lo, ele vai te dar mais energia. Mas da onde ele está tirando essa energia? O café, ele usa o recurso da energia do teu próprio corpo. Lembra que a gente conversou sobre energia há algum tempo atrás. Se não, procura nos nossos vídeos, tem uma aula especificamente sobre energia. Nosso corpo tem uma energia, ele tem uma reserva de energia. E o que o café faz? Ele chega nessa reserva e libera para o corpo. Então, as primeiras vezes que tu toma café, ou quem toma café poucas vezes, se sente mais energizado, porque essa energia está saindo do teu próprio corpo, não é o café que tem essa energia, ele tem a capacidade de distribuir essa energia que é a tua reserva de energia do teu corpo. Então, no começo, tu vai te sentir mais energizado. Com o passar do tempo, vê se isso já não aconteceu contigo. Tu vai precisar de uma dose maior de café para que tu consiga ter aquela energia que antes, magicamente, com uma xicrinha de café, aquelas pequenininhas mesmo, já tinha no teu corpo e também na tua mente. Com o passar do tempo, para a gente conseguir mais energia, a gente vai colocando mais café. Até que chega uma hora que parece que o café não está fazendo mais efeito. A gente continua gostando, continua deixando ele na nossa rotina, mas internamente a gente já compreende que antes tomava uma xícara, passei a tomar 2, 3, hoje já estou tomando uma térmica e para mim é como tomar água. E aí também está um grande equívoco. A gente pensa que ele hidrata, né? Ao invés de tomar água, eu estou tomando café, eu já tomei bastante líquido na forma de café. Na verdade, o café ele tem uma natureza de ressecar. Mesmo que ele seja líquido, mesmo que ele tenha água na sua composição, a potência, a força dele, que como o Ayurveda vê, ela é de ressecamento. Então, com o passar do tempo, se eu tomo muito café, eu vou ressecando também o meu corpo. E o que acontece no corpo, acontece também na mente. Então, eu resseco o meu corpo e resseco a mente. Como acontece isso na mente? Acontece principalmente na memória, né? Nessa parte mental ressecada. Eu já não estou com tanta memória, ou já não estou com tanta rapidez no meu pensamento, como se ele fosse ressecando, né? Se a gente pensar numa flor, né? Pensa naquela flor que está hidratada, ela está cheia de vida, ela tá brilhosa, parece que tu consegue perceber a própria vida pulsando através de uma flor que está cheia de energia, né? A gente deixa ela um pouco mais ressecada, ela ainda tem a sua cor, ainda mantém a sua forma. Mas daqui a um tempo, tu vai olhar para aquela flor, a forma já está um pouquinho diferente, a cor já não está mais tão vibrante, ela já não parece que está externando toda aquela vida. Então, o que acontece nas plantas também acontece com a gente, né? O que acontece fora também acontece dentro. E aí, o que acontece com a gente? A gente vai ficar com menos energia. A gente vai ficar mais cansado, né? E a pessoa que faz isso fica mais cansada. Como a gente pode mudar isso? A gente pode mudar isso fazendo substituições. Então, eu não estou jogando o teu café fora, nem estou dizendo para ti nunca mais tomar café. Mas a gente tem que compreender o que ele faz na gente. Mas antes de te explicar como a gente pode fazer essa substituição, eu vou te falar o que ele faz na tua mente. Ao tomar o café, ele vai produzir agitação. A pessoa que toma café, se ela já não está tomando há muito tempo, né? Mas pensa nas primeiras vezes que tu tomaste café.
a gente fica eufórico. A pessoa fica eufórica. E então parece que está cheia de energia. Então ela está super agitada, na verdade. Parece que agora vai, porque te dá uma energia, né? Só que é diferente a energia do foco. E é muito diferente a energia de agitação, que é a que esse café te proporciona, para energia de concentração. Então, quando tu tomas café, tu pensa assim, eu tô com mais energia para realizar essa atividade, o meu estudo, o meu trabalho, algo que eu tenho que terminar. Então, agora eu tô cheio de energia para terminar. Só que também tu tá cheia de falta de foco, porque ao proporcionar energia, eu não estou proporcionando direção. E aí muitas coisas me atraem. A agitação, ela acontece de uma forma que eu vou pensar muito mais, mas eu não vou pensar muito mais como solucionar aquele problema que eu estava precisando solucionar. Eu vou pensar muito mais em muitas coisas. Eu vou levar minha mente lá para o futuro, e como vai ser diferente, e como pode ser, e como eu posso propor, e como eu posso agir, por que não fiz assim, vou ligar pro fulano, vou conversar com a ciclana. E aí é muito pensamento, porque é muita coisa que já estava dentro de ti e o café ajuda a tirar aquilo ali, né? A externar aquilo. Só que eu não estou ganhando consciência, eu não estou ganhando poder, né? Mentalmente eu acho que agora com o café eu tô com tudo, só que não, eu tô super agitada, tô super agitado, porque aquela energia, o repositório de energia, né, a reserva, ela está sendo consumida pelo meu corpo, né? Como se o café fosse lá, ele tivesse a chave de uma portinha que a gente não tem, né? E abrisse a portinha e falasse assim, vai lá energia, vai lá, enche o corpo dessa pessoa aqui de energia e vai receber. Só que com o tempo, aquela portinha que guardava a energia, né, vamos pensar naquele cofrezinho ali, ele vai estar diminuindo, 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 diminuindo. Então, a longo prazo, isso pode não ser interessante. Não apenas para pessoas que meditam, não apenas pessoas que estão querendo conhecer mais sobre a meditação e sobre si, mas para todas as pessoas que fazem uso dele rotineiramente. Aí eu estou falando de um alimento, né? A gente poderia conversar aqui sobre vários alimentos, mas aí a gente teria que deixar uma manhã, um dia, um final de semana para a gente conversar sobre isso. Por que eu te dou essa ideia de um alimento? Porque eu quero que tu entenda esse sistema, que o alimento tem poder. A gente não se nutre apenas para ficar com colesterol baixo, com os triglicerídeos baixo, para a gente ficar com colesterol bom alto, para a gente ficar com as vitaminas lá em cima. Isso é importante? Com certeza. E isso é uma forma de ciência da nossa medicina ocidental, que é super importante e vai nos dar o equilíbrio físico. Esse é o foco da nossa medicina, né? A nossa medicina é muito mais no físico, né? Ela ainda enxerga a gente como uma máquina. E aí, quais são os requisitos para que aquela máquina funcione bem? E essa é uma grande contribuição da nossa medicina. Mas a gente ainda está precisando esse olhar mais completo, que também olhe a mente. E os alimentos têm esse poder. Eles podem alterar a tua parte física, mas também podem fazer isso com a parte mental. E eu tenho certeza, se tu começar a observar, tu vai ver que quando tu come determinados alimentos, tu vai com certeza sentir diferentes sensações. Não só o teu café, tá? Não tô expurgando o café da tua vida. Ele só é um ótimo exemplo, porque ele está na vida de muitas pessoas. O que acontece? Que cada alimento ele tem uma energia, ele tem uma força. O Ayurveda observa 3 tipos de força e essas forças interagem com o teu corpo e com a tua mente. E aí essa parte é um pouco matemática, né? Então
isso mais isso é igual àquilo. E se eu estou buscando uma mente mais tranquila, eu devo ter uma alimentação baseada em alimentos que vão me trazer maior tranquilidade, menos agitação. Porque às vezes tu é uma ótima meditadora. Tá? Eu não gosto de conceituar ótima ou boa ou ruim, mas vamos, só para esse momento vou pedir uma licença poética, tá? Não gravem isso. Tu é uma ótima meditadora, super disciplinada, colocou a meditação todos os dias na tua vida, já tem o valor por aquilo, já observou que aquilo ali mudou as tuas relações, te deixou mais forte, consegue fazer melhor as tuas escolhas, com mais certeza, trouxe uma leveza para a vida porque tu consegue enxergar de forma mais clara, mas continua te alimentando da forma que tu te alimentavas. Porque não fez essa conexão. E eu não fiz essa conexão. E por muito tempo eu sofri com isso. E hoje eu tenho certeza que era por causa da minha alimentação. Mas isso aí depois a gente vai conversar melhor. Eu vou falar um pouco sobre o que eu fazia. O que acontece? A gente pode estar meditando com uma prática de meses, de anos, e se não observou esse pilar da alimentação, seja porque não achava que não era importante, seja porque tu não teve a oportunidade de alguém te falar o quanto ele podia ser transformador na tua vida, mas tu não estava com ele observado, tu não cuidava disso. Tu pode atrasar bastante o teu processo. Tá? Não tem uma ansiedade por não vai chegar ao final do processo da meditação, né? Mas o que eu digo de atrasar o processo é poder estar meditando de uma forma que te traga maior benefício. Então, eu estou meditando, recebi esse benefício que eu já estou percebendo, mas de repente, se eu cuidar dos 3 pilares, eu faço uma curva mais exponencial. Eu consigo ter ainda mais potência na minha mente. Foco, tranquilidade, capacidade de realização. De uma forma mais rápida. Não com o intuito de fazer mais rápido, mas sim com o intuito de eu utilizar melhor o meu tempo, de usar melhor a minha energia. Então, quando eu coloco esse olhar da alimentação, eu estou cuidando também o que eu estou ingerindo da minha mente. A gente não pensa o que a gente está ingerindo para a mente, né? Eu acho que tirando o chocolate, que a gente sabe que muda um pouco o nosso estado mental, né? Tô meio deprê, eu tô triste, me dá chocolate, né? Que é uma brincadeira que a gente já tem bastante na nossa sociedade, assim, tá brabo, tá irritado, vou chegar em casa e eu vou ter que discutir algumas coisas, eu sei que a pessoa já tá brava, tá triste. Então chocolate, né? Que também não é essa ideia que o chocolate causa, mas vamos deixar apenas essa ideia de que tipo, alguma semente tem na nossa mente que os alimentos causam alteração mental. Então, como eu posso mudar isso? Eu preciso tirar... Já que eu falei tanto do café, eu não quero que tu fique preocupada com o teu café. Eu quero que tu observe a tua alimentação. Mas o café, tu pode ir substituindo aos poucos. Principalmente por chá ou por água. Se tu for fazer uso de chá, cuida para não tomar demasiadamente, porque o chá é uma medicina. Então, o chá, ele tem o seu poder também. Então, não deve ser tomado em demasia. Se for difícil de tu tirar o café da tua vida, vai aos poucos colocando algumas substâncias que vão diminuir a potência dele, vão complementar ele de uma outra forma, equilibrar o teu café. Então anota aí, tu vai colocar cardamomo, eu não sei se tu conheces, né? É uma baguinha assim com umas sementinhas. Nas cidades maiores tem, se não tu consegue comprar pela internet. Cardamomo. Tu vai colocar cardamomo no teu café, para que daí ele vá equilibrando um pouquinho
a tua qualidade, vamos dizer, desse café. Aos poucos depois tu pode tirar ele. Mas vai fazendo isso que já vai diminuir o quanto ele te toma de agitação. Quando ele te dá de agitação, ele te toma de energia. Outra coisa que tu pode colocar junto com o teu café é noz moscada. Coloca a mesma quantidade de noz moscada para a mesma quantidade de cardamomo. Não precisa encher, coloca 1 para 1 e vai percebendo. Qual é a melhor coisa? Tu te observares. Da mesma forma que na meditação eu te faço um convite de observação naquele momento, eu quero que tu leve esse olhar da meditação para o teu dia a dia. Começa colocando esses aditivos no teu café e observa se diminui a tua agitação. Tá? Mas não é de hoje para amanhã, não é de hoje para quinta-feira, para sexta-feira, para domingo, não é assim, né? É algo que a gente vá devagarinho colocando na vida, devagarinho percebendo. Tá? A gente não precisa ter essa cobrança com o nosso café tão rápido. Muda, diminui a quantidade que tu toma e coloca esses aditivos para te ir percebendo a tua mente. Lembra que a nossa conversa aqui, ela tem um foco na meditação, ela tem um foco na mente, mas a gente está te dando mais 2 pilares, que é o pilar do conhecimento, o conhecimento do teu ser e também a alimentação. Observa essas 2 coisas. Um dos motivos que a gente medita justamente é para a gente ter a capacidade de observação. Observação das nossas palavras, das nossas ações e dos nossos pensamentos. A gente não está meditando aqui só para a gente levantar, ter uma manhã melhor, um dia mais consciente. Isso daí é bônus. A gente está meditando aqui para a gente estar com um olhar sobre a gente mesmo, para que a gente tenha relações melhores e mais claras, para que a gente tenha os nossos sonhos mais claros para saber para onde eu vou, aonde que eu quero caminhar, de que forma eu quero viver. E isso é individual, é de cada um, não existe receita. Inclusive, tu vai parar de procurar essa receita. Tu não vai mais estar querendo a receita que é para todas as pessoas. Escuta isso, não existe uma receita para todas as pessoas. E aí tu vai largar a ideia de precisar que alguém te dê a fórmula da felicidade, que te dê a receita da felicidade, porque ela é individual, da mesma forma que o Ayurveda vê cada ser. Por isso que os alimentos não devem ser ingeridos por todas as pessoas. Não existe uma dieta para todo mundo, do mesmo jeito que não existe uma receita de felicidade para todo mundo. E aí, com a tua observação, a capacidade que tu vai ter, a inteligência que tu vai ter de nutrir o teu corpo e a tua mente é enorme. E ela vai partir de ti. Claro que tu vai fazer as tuas pesquisas, né? Tu vai ter uma qualidade de estudo grande para que tu compreenda principalmente a parte dos alimentos, porque é algo super novo, né? Aqui no Ocidente a gente não tem esse olhar, né? De saber qual é a natureza desse alimento, se é que ele vai me trazer mais agitação ou também mais paradeira, mais tranquilidade, mais imobilidade. Também tem isso, né? Não quer dizer que eu não quero dizer que a gente tem que tirar todos os alimentos que trazem uma agitação, porque um pouco de movimento o teu corpo precisa, um pouco de movimento a tua mente precisa, né? A gente vai atravessar a rua, não posso ficar pensando assim, olha só, tá vindo um carro ali, e tá vindo outro aqui, e que bonito tá o sol, e tem uma formiga, e aí vou atravessar a rua. Não, eu preciso. Olha, se tá vindo um carro ali a mais ou menos meia quadra, eu espero. Se tem um aqui que tem 2 quadras, se eu andar um pouquinho rápido, eu vou. Então, eu preciso da mente por momentos com mais movimento e preciso da mente, na maioria dos momentos, com mais equilíbrio. Tá? Então, é importante que a gente ingira os alimentos de uma forma que a gente tenha todas essas capacidades. Eu não quero uma mente agitada, mas eu também não quero
o que a gente chama de uma mente tamásica, de uma mente parada, engessada. Então, eu não posso colocar só outro tipo de alimento que eu não consigo nem atravessar a rua, que não tenha mais movimento, porque movimento também é vida. O que a gente está fazendo é tirando o movimento que não é saudável, tirando o excesso. Recordando o início da nossa conversa, a gente está trazendo para o equilíbrio, que no fundo é o que a gente está buscando. Então, eu vou pegar o excesso e vou eliminar, mas eu não preciso eliminar todos os alimentos que me causem movimento. Da mesma forma que eu não vou eliminar todos os alimentos que me trazem esse parar, essa quietude, essa diminuição de movimento. Por quê? Porque senão eu não consigo nem dormir. Já pensou nisso? Que é importante que a gente ingira alguns alimentos que nos deixem mais baixos, mais tranquilos, mais tendendo a essa diminuição da mente. Mas se eu me alimento demasiadamente naquilo, eu vou passar o dia com aquela energia de dormir, que eu não quero. Então, qual é a melhor receita? Auto-observação. Hoje tu está recebendo a informação de que os alimentos produzem uma resposta na tua mente. Como tu vai observar, o que tu vai fazer com essa informação, só compete a ti. Mas eu te digo que vale muito a pena. Isso também é autoconhecimento. Isso é respeito pelo teu ser. Talvez na parte do manual da vida que tu já leste, não tinha esse tópico. E então coloca ele para dentro desse manual e grifa bastante assim, olha só, alimento com a mente. Vou começar a observar isso, né? Nesse manual já tem um monte de coisa que só tu sabe, que só tu escreveu, vivenciou, desde emoções, desde de segurança, de inseguranças. Então coloca mais um pouquinho de informação ali. O alimento altera a mente. Não precisa revisar hoje toda a tua alimentação. Não precisa chegar na tua casa e falar para todo mundo, não toma mais café, não faz mais isso. Não seja o chato da família. Começa contigo. Começa com a tua observação e com a tua prática. No momento que tu vai te transformando, as próprias pessoas ao teu redor, os teus relacionamentos, tua família, vai ficar olhando assim, pô, mas ela tá diferente. Ela tá reagindo de uma outra forma. Ela tá... eu não sei o que ela tá, mas tá diferente. E aí talvez eles que vão te perguntar. E aí tu não vai ser a pessoa que vai ficar falando, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, aquele outro também, eu li isso, eu vi aquilo. Eu sei que muitas vezes aquilo que faz sentido no nosso coração, a gente quer que faça sentido para as pessoas que a gente ama. E eu te compreendo muito, porque por muito tempo da minha vida eu fui o chato da família. Quando eu descobri alguma coisa, eu queria que todo mundo vivesse aquela coisa e fizesse aquela coisa. E se as pessoas não faziam aquela coisa, eu ainda ficava chateado. Ou pensava, como não faço isso aqui, vai dar isso, isso e isso. Eu não respeitava as pessoas. E eu demorei bastante tempo para compreender que esse caminho não era legal. Nem para mim, nem para as outras pessoas. Porque ninguém quer ficar vivendo como um chato. E por mais que a tua intenção seja maravilhosa de ajudar a tua família, ajudar os teus amores, as tuas amigas, os teus amigos, o excesso nesse querer ajudar pode muitas vezes prejudicar, né? Prejudica a relação, ou então prejudica a escuta, porque tipo, lá vem o Matheus, ele vai falar alguma coisa para eu mudar, ele vai falar alguma coisa para eu colocar, para eu tirar, E na verdade a ideia do Matheus era só assim, eu quero que aquela pessoa viva melhor, viva mais feliz, viva mais tempo. Só que eu queria que ela colocasse aquilo ali na prática. E hoje eu já compreendi que esse caminho não é legal. Faz a transformação para ti. Faz a transformação se faz sentido para ti. Tu não precisa, por mais que muitas vezes tu sinta, tu não precisa que as pessoas façam tudo o que faz sentido para ti. Quero falar uma coisa. Claro, é cuidado. Uma coisa eu falo, outra coisa ou eu explico algo que eu fiz, né? Mas eu não imponho as minhas mudanças. Eu não adentro o livre-arbítrio das pessoas. Principalmente das pessoas que eu amo. Nenhuma pessoa.
Mas que, normalmente das pessoas que a gente mais ama é que a gente quer mais meter a colher, né, naquela panela, né? A gente acha que a gente tem liberdade, a nossa mão, o nosso braço alcança naquela panelinha ali, a panelinha da família, a panelinha que mora comigo, a panelinha que está aqui pertinho, que eu vou mexer um pouquinho, vou dar um temperinho aqui, vou ajudar ela a ter um outro sabor na vida. E isso muitas vezes não é legal, porque te rouba um momento, te rouba uma relação que ela se transforma por uma relação muitas vezes de hierarquia ou de uma forma que a pessoa se sinta sem a liberdade. Tipo, pô, eu não vou mais sair com o Matheus, porque eu vou sair ali, ele vai ficar falando, oi, esse café aí, e tal coisa, sabe? Cada um tem seu tempo. Talvez se eu falasse contigo sobre isso há 6 meses atrás, você ia falar, que grande bobagem. Há 1 ano atrás, que grande bobagem. Porque eu já fiz isso. Quando falaram pra mim algumas coisas que hoje eu compreendo, eu falava, que saco essa pessoa, não quero saber disso, e eu acho que a minha vida tá boa assim, ou se não tá boa, eu sei, né, não é, talvez, eu sei que isso aí não vai fazer diferença. Então, a gente tem que ter muito cuidado como a gente passa a informação. Primeiro, cuida de ti, e isso não é egoísmo, sabe, isso é inteligência. Existe uma ordem que nos dá a inteligência, que nos dá essa capacidade de percepção. E essa capacidade de percepção vai aumentar muito com a meditação. Tem aqueles pilares que a gente conversou e a meditação. A meditação vai te transformar numa pessoa mais sensível. Ela vai te transformar numa pessoa que vai captar melhor isso. Né? E não quer dizer que tu vai ficar chorando mais, vai ficar sentindo mais as tuas emoções. Pelo contrário, tu vai estar mais sensível e vai conseguir observar mais os fatos, mais as emoções, inclusive mais as pessoas. E aí, ao invés de tu querer transformar aquelas pessoas, tu vai conversar com elas talvez sobre outras coisas, ou então com uma outra abordagem. E se a pessoa se sentir estimulada ou curiosa, ela vai te perguntar, e aí vocês vão ir para determinado assunto ou não, e tá tudo bem, porque tu vai estar cada vez cuidando mais de ti. E lembra que uma pessoa equilibrada não vai ser uma pessoa chata, não vai ser uma pessoa que cobra, não vai ser uma pessoa que quer transformar as outras pessoas na marra. Ela vai compreender o tempo e o espaço de cada um. E por mais que a gente queira que as pessoas que a gente realmente ama se transformem e brilhem, a gente vai respeitar uma coisa chamada tempo, vai respeitar uma coisa chamada consciência. E como é que vem esse tempo? Esse tempo vem com maturidade. Como vem a maturidade? Através das tuas ações, através das tuas experiências, com conhecimento. Frisa de novo isso aí, com conhecimento. Não é experiência pela experiência. Eu não vou viver o mundo querendo viver todas as experiências porque eu acho que assim eu vou ficar mais maduro. É experiência com conhecimento. A gente vai equilibrando isso, a gente vai trazendo o nosso conhecimento e vai mudando as experiências. E aí a gente vai aproximando o conhecimento da experiência com o conhecimento da experiência, até que o que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente faz está alinhado. E aí é paz. É paz mental, é tranquilidade, é viver a vida no presente. Mas a gente precisa de tempo. Não é algo que é mágico, que é uma teoria que eu te digo, faça e que é o que muita gente espera da vida, né? A gente espera que tenha um novo método que vá fazer magicamente algo que eu não quero fazer, que é meu trabalho pessoal, né? Que é o trabalho do meu ser, de maturidade, de conhecimento, de compreensão. E aí então eu fico esperando uma nova técnica, um novo medicamento, um novo cientista, um novo cuidador, terapeuta, um médico. Espero da ciência, espero de fora isso, porque eu quero algo mágico, eu quero algo rápido, eu quero algo para ontem, e melhor se ainda for sem esforço. Se eu puder pagar, beleza, porque eu estou correndo atrás de dinheiro mesmo, então eu consigo, pelo menos esse caminho já me ensinaram bem como é que faz, então isso aqui eu consigo. Mas se me pedir tempo, para aí, não fui treinado para conseguir tempo nessa vida. Se for me pedir maturidade e consciência, caramba, mas não era isso, não era o caminho de estudar e trabalhar?
Então, não é assim, né? Às vezes eu também gostaria que fosse. Por muito tempo da minha vida eu gostaria que fosse. Ficava esperando que viesse um mestre, ficava esperando que viesse um saber que fizesse as minhas transformações sem esforço. Só que isso, com o tempo, eu compreendi que não é o objetivo, né? A gente não... Quantas vezes se fala sobre a pedra filosofal, né? Ou algo do gênero, assim, que tem essa conotação de que é algo mágico que vai te dar a sabedoria, a imortalidade. E inconscientemente a gente fica procurando a pedra filosofal, aguardando, esperando ela. E a gente vê que isso pode gerar só mais frustração, mais tristeza, mais ansiedade. E vai impedir muitas vezes a gente de se movimentar, porque a gente vai ficar esperando aquilo ali acontecer. Então, o autoconhecimento, a meditação, o entendimento de ti, com certeza vai te transformar. E no teu tempo, sem pressa e com consciência. Inclusive, vai te ajudar a compreender melhor o tempo. Vai te dar capacidade de respeitar melhor o teu tempo. Mas precisa de um comprometimento, de uma disciplina. Precisa assumir uma coisa chamada responsabilidade. Vamos terminar nossa conversa com uma meditação? Fecha seus olhos. Se por acaso essa conversa mexeu mais com as tuas emoções, agora a gente vai soltar um pouquinho mais, vai relaxar um pouquinho mais. Vamos começar respirando um pouquinho, tentando levar o ar lá para baixo do teu pulmão, como se tu quisesse levar o ar lá para o teu abdômen. A gente sabe que isso não é possível, o abdômen não vai receber o ar, mas o abdômen vai ser projetado para frente. E isso vai deixar a nossa respiração mais longa. Inspira profundo, projetando o abdômen para frente. Lento. Exala recolhendo o abdômen. Profundo. Vai te conectar com a tua respiração. Tu vai te conectando com a própria vida. Com a própria presença. A respiração é essa lembrança da vida. Do pulsar, da conexão com o teu interno, com o teu externo. Com a vida que a gente equivocadamente acha diferente externa e a interna. Aquela percepção que a gente está separado do mundo. E quem faz essa ligação é essa respiração. Que também tem a capacidade de alterar a nossa mente. Assim como a nossa conversa hoje nos deu entendimento do alimento com a mente, a respiração é o grande elo físico com sutil. Então, deixa essa respiração mais leve. Relaxando a tua face, tirando as tensões da tua expressão, aliviando os ombros,
os braços e as costas. Relaxando a musculatura do peito, o abdômen, os órgãos internos. Simplesmente soltando. Não há cobrança sobre eles. Só relaxe. Solta a pelve, glúteo. Quadris. Solta as coxas, joelhos, panturrilhas. Relaxa os pés, cada um dos dedos dos pés. Relaxando, soltando. Liberando essas tensões que não fazem sentido. Removendo as tensões do corpo. Algumas marcas que teu corpo carrega. Que inconscientemente fosse tu que colocaste lá. Agora tu libera. Deixa esse corpo mais leve, mais livre para se expressar. Coloca a atenção na tua respiração novamente. Deixa ela fluindo livremente. Não importa o teu ritmo, não importa a força, a velocidade. Apenas observa a tua respiração. E a ausência de cobrança vai invadindo todo o teu corpo. Esse relaxamento que ocorre no corpo também ocorre na mente. Liberdade. Liberdade da tua própria expressão. Mantenha atenção na tua mente, na tua respiração. Foca na respiração. Libera também a mente dessa cobrança e mantenha o foco na respiração. Vai então
escutando melhor os sons. Movimentando a língua, percebendo o paladar. Observando o toque das tuas mãos no teu corpo, do corpo no solo ou do corpo na cadeira. Obtendo novamente consciência do teu corpo físico. Sem pressa, começa a movimentar os teus dedos, das mãos e dos pés. Movimenta pés, mãos, braços e pernas. Espreguiça. Boceja, alonga. Faz o movimento que tu sente necessário. E aí devagarinho, vai abrindo os teus olhos. Pode abrir totalmente os olhos. Inspira profundo. Mais uma vez. É ótimo, pessoal. Tenham um ótimo dia e que consigam se observar um pouquinho. Fiquem em paz.